Salve, torcedor tricolor, beleza? Vamos para mais um pós-jogo. Empate, São Paulo 2, Botafogo 2. Um resultado justo. São Paulo até poderia ter vencido, mas o Botafogo também poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. São Paulo deu um espaço que não pode dar. Com final de primeiro tempo, o time perdendo 2-1. Tudo bem, precisa pressionar o adversário, mas deixar o adversário ter um contra-ataque do jeito que teve, um 2 contra 1, tava só o Alan Franco. São Paulo deu muita sorte no primeiro tempo de não ter tomado o terceiro gol. Claramente o Botafogo é um time muito mais preparado que o São Paulo, um time muito mais físico, um time mais forte, um time que tem que sabe o que tem que fazer em campo. O São Paulo também sabe, só que o São Paulo, depois que perdeu o Alisson e perdeu também algumas peças nos últimos jogos, o São Paulo tem penado. O São Paulo, quando não mata o jogo no primeiro tempo, o São Paulo sofre muito. E é o que tem acontecido. O São Paulo perde muitas chances de gol. O Ferreirinha hoje fez o segundo gol, é verdade, mas perdeu mais uma chance que não pode perder de frente pro gol. Tudo bem, bateu de esquerda, tinha que bater com a esquerda mesmo, mas aquela bola ali tem que colocar para dentro. E essa é a diferença maior do São Paulo para os seus rivais que disputam o título de verdade, que é Flamengo e Palmeiras. O Flamengo e o Palmeiras, eles perdem gols também, mas eles, quando o momento precisa, eles precisam matar o jogo, eles vão lá e colocam a bola para dentro do gol. Então, e o São Paulo tem sérias dificuldades em matar jogo quando já está ganhando. O São Paulo tem dificuldade em fazer o gol da vitória quando precisa, principalmente em momentos chaves do jogo. O São Paulo perde muitas chances que não pode perder. E isso tem tirado o São Paulo de briga por coisas maiores, mas não dá para exigir muito desse time, porque é um time que briga muito, é um time muito raçudo, é um time que, vai para cima de qualquer adversário, principalmente dos adversários maiores, porque aí o São Paulo entende que se não competir, o São Paulo vai levar fumo. Então o São Paulo, quando enfrenta times de lá de cima, o São Paulo joga sério e aí joga de igual para igual. O primeiro tempo foi ruim, no segundo tempo o São Paulo foi muito melhor que o Botafogo, poderia ter vencido o jogo. O São Paulo perdeu duas chances, uma com o Ferreirinha e a outra com o Luciano, que mesmo a bola desviando, eu acho que o Luciano poderia ter feito coisa melhor, poderia ter dominado, batido de direita, ter esperado o jogador do Botafogo passar e ele tirar do jogador do Botafogo, mas enfim. Eu acho que hoje não dá para reclamar de arbitragem. O pênalti foi, sendo o Ferreirinha, foi claro. O jogador do Botafogo botou a mão na cara do Ferreirinha dentro da área, é pênalti. E o Wellington abriu o braço dentro da área para bloquear o cabeceio, pênalti também, não tem nem o que discutir. O lance do Ferreirinha, posição legalíssima, né? O pessoal ainda demorou para ver um lance tão claro daquele jeito. Mas enfim, o São Paulo conquista um ponto. Perde posição na tabela, porque o Cruzeiro venceu, o Cruzeiro passa o São Paulo, o Fortaleza empatou, permanece na frente do São Paulo. O São Paulo agora tem que torcer para o Bahia não vencer o Atlético Goianiense, para o São Paulo manter ali, pelo menos na sexta colocação, e também não desgarrar. E aí no sábado o São Paulo tem um confronto direto contra o Fortaleza, que é outro time muito físico, não tão físico contra o Atlético, contra o Botafogo, mas é um time que é um gramado ruim, os caras já estão acostumados a jogar lá. O São Paulo nunca venceu o Fortaleza do Vojvoda, então é um jogo complicado. O Lucas está suspenso, não joga. Eu acho que é até bom para dar um descanso para ele. O São Paulo também tem o Goiás na terça-feira. E, bom, vamos lá para falar as notas de cada jogador. O Rafael, eu vou dar nota 6,5. O primeiro gol não teve culpa, é pênalti, né? O segundo gol também não vejo que teve culpa. O Cuiabano bateu muito forte, cruzado, né? Um chute difícil, ainda mais de frente para ele. Mas teve uma bola que o Rafael poderia ter espalmado para outro canto, porque deu sorte, que ele espalmou para dentro da área. O jogador do Botafogo pegou de primeira, pegou fraco e aí ele acabou fazendo a defesa.
mas não foi tão exigido depois, então dá 6,5 só por conta daquela defesa que ele fez, que ele fechou bem o Luiz Henrique, que poderia ter feito o terceiro gol do Botafogo e aí complicaria de vez o São Paulo. O Igor Vinícius, primeiro tempo péssimo, várias tomadas de decisões erradas. O segundo gol saiu graças à falha de posicionamento dele. Foi marcar um jogador que já estava marcado no meio de campo, abriu um buraco na defesa. E no segundo tempo ainda melhorou um pouquinho, mas vamos lá, vou dar nota 5 para o Igor Vinícius. Arboleda não foi bem, eu não irritante a demora que o Arboleda tem para dominar e tocar a bola. Às vezes tem dois jogadores do São Paulo dando opção para ele, ele segura, espera. Na hora que o adversário aperta ele, que ele toca, às vezes toca na fogueira e aí faz o time ficar lento na construção de jogada. E defensivamente também não foi bem no primeiro tempo. Então, nota 5 para o Arboleda. Alan Franco, vou dar a mesma nota, porque ele foi engolido pelo Luiz Henrique, mas ainda é um pouco mais rápido na troca de passes. Então, se o Arboleda foi melhor defensivamente no segundo tempo em relação ao Alan Franco, ele manteve a sua péssima qualidade na saída na construção da jogada. O Alan Franco compensa isso do Arboleda, então por isso que os dois formam uma dupla até que equilibrada. Então vamos lá, vou dar nota 5 para o Alan Franco também. O Wellington, mesma nota do Igor Vinícius, nota 5 também, porque embora ele não tenha falhado nos gols, mas ele erra demais nas tomadas de decisões, cruzamentos totalmente errados. Na hora que tem que rolar para trás, ele joga em diagonal. Na hora que tem que jogar em diagonal, ele quer tocar para trás para ninguém. Então, nota 5 pro Wellington. Meio de campo, Luiz Gustavo, acho que foi um dos melhores do time. O único que manteve uma regularidade durante o jogo, jogando praticamente sozinho em meio de campo. Ele não deixou, pelo menos nos duelos individuais, ele foi bem, ele desarmou, deu fluência para o jogo, mas eu vou dar nota 6 para o Luiz Gustavo. O Bobadilha, primeiro tempo péssimo, os caras passavam por ele com uma facilidade impressionante, não marca, não arma jogadas, então primeiro tempo dele foi nota 3. No segundo tempo deu uma melhoradinha, conseguiu dar uns bons passes, conseguiu preencher melhor meio campo, nota 6, mas na média do jogo inteiro eu vou dar nota 5, 4,5 ali pro Bobadilha. Eu esperava muito mais dele. Aí, Luciano foi muito mal. Luciano perdeu o gol que não poderia ter perdido. E ele muitas vezes deixou o Lucas sozinho praticamente para construir as jogadas, para conseguir na arrancada do Lucas. E não é por causa da posição que ele está jogando, não. O Luciano não jogou bem tecnicamente porque ele simplesmente não existiu hoje. Então, 4,5 para o Luciano. Aí saiu o Luciano, entrou o Eric, que sem nota, não teve tempo para mostrar nada praticamente, coitado. Entrou tarde, devia ter entrado mais cedo. Do lado esquerdo, o Ferreirinha fez o primeiro tempo, foi mal, sofreu pênalti, é verdade, ganhou um ponto por causa disso, mas o segundo tempo ele melhorou, fez o gol do empate, mas ficou devendo o mais difícil. Ele fez, né? Que foi perder aquele gol de frente pro gol, então por isso não vai ganhar um 7. Eu vou dar 6,5 pro Ferreirinha, só por causa do gol do empate, que é importante pro São Paulo. Aí saiu o Ferreirinha, entrou o Michel Araújo, que pouco fez, vai ficar sem nota. Teve uma boa recuperação de bola lá, mas ele depois entregou a bola no pé do jogador do Botafogo, que poderia ter construído uma jogada de ataque para tentar a vitória, mas enfim, o Michel Araújo sendo Michel Araújo, né? Vou deixar o Lucas por último. André Silva muito mal conseguia fazer tabela, dentro da meia lua da grande área lá, tentou uma tabela lá, tocou a bola no pé do jogador do Botafogo, muito mal, 4,5. E aí entrou o Caleri, para mim, nota 7,5. Ele, em 9 minutos, ele
deixou o Ferreirinha na cara do gol, deu assistência pro Ferreirinha e deixou o Luciano na cara do gol também. Então, galera, 7,5, em pouco tempo ele mostra por que ele é titular. E por último, o Lucas, que foi o melhor jogador do time. Perdeu algumas bolas, mas também, coitado, sozinho. Dá até dó do Lucas, porque ele dribla, vai pra cima, arma jogadas, cria jogada pros caras, e vê os caras perder os gols que eles perdem. Chamou a responsabilidade na hora do pênalti, bateu muito bem o pênalti, bateu firme no canto, que é o que a gente espera. E, cara, o Lucas é diferente. Então, pra mim, vou dar nota 8,5 pro Lucas. Por tudo, vou falar, por carregar o time nas costas, praticamente. E aí, o Maxi Cubeiras, eu acho que a ideia de jogo foi mantida, né? O 4-2-4, com o Luiz Gustavo e o Bobadilla por dentro. Eu acho que demorou para mexer. Ele poderia ter identificado que o Botafogo estava tendo superioridade no meio de campo, que o São Paulo também teve um momento que o Botafogo sentiu que o Botafogo estava cambaleado. No momento que o São Paulo empata o jogo, poderia ter matado, ele poderia ter colocado o Eric bem antes no lugar do Luciano, para aproveitar o espaço do Botafogo, para ter alguém de finalização. E eu acho que eu tiraria o Ferreirinha também, mas porque estava cansado. Mas eu não colocaria o Michel Araújo, eu colocaria o Rodrigo Nestor, ou até mesmo fizesse mais uma substituição, mantivesse a substituição do Michel Araújo e tivesse colocado o Nestor no lugar do Bobadilla. Mas eu acho que nota 5 para ele tá bom. Agora, galera, prognóstico aí para a sequência. O São Paulo agora vai ter uma sequência de Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Agora tem Goiás, quer dizer, Fortaleza, Goiás, Flamengo, aí tem Palmeiras na sequência, tem o Goiás de novo, aí depois tem o Nacional do Uruguai. E o São Paulo até agora não conseguiu contratar um lateral esquerdo. E desde o começo do ano, o São Paulo não consegue contratar um lateral esquerdo. O São Paulo contratou um volante que está praticamente pré-temporada, que vai entrar nessa volúpia toda, nessa fase decisiva dos campeonatos. E ficou iludido com o Thiago Mendes. Foi lá, trouxe o Thiago Mendes, deu expectativa no Zubeldia. O cara foi lá, assistiu o jogo, vestiu a camisa, conversou com a comissão técnica, e só que faltava o principal, que é a liberação do time que ele tem contrato. E aí o São Paulo fica moscando, né? É impressionante a falta de capacidade do São Paulo, da diretoria do São Paulo, em fazer contratações simples. Não precisa trazer um craque, mas é impossível que não tenha um volante que tenha um mínimo de qualidade, um mínimo de vigor físico para substituir o Alisson no mercado. O Marcos Antônio vem para ajudar, mas ele não é exatamente um cara para tomar conta do meio de campo. Eu acho um bom jogador promissor, mas é impressionante como o São Paulo não consegue fazer as coisas rápidas, né? Todos os times já estão aí com os seus reforços estreando, e o São Paulo ainda vai estrear jogador, ainda está procurando jogador, e não consegue achar um lateral esquerdo minimamente que saiba pelo menos defender, ou um lateral esquerdo que saiba pelo menos cruzar uma bola na área. É impressionante como o São Paulo não tem essa capacidade. O São Paulo só contrata jogador ou porque algum empresário ofereceu, ou porque é o nome da galera. Todo mundo vai lá e fala um jogador lá, a diretoria fala assim: estão falando desse jogador aqui, ele é famoso, então vamos atrás dele. Aí, se o cara estiver livre, beleza, eles trazem. Se não estiver livre, aí tem essa dificuldade, porque o São Paulo, a diretoria de São Paulo é lerda até nisso. Então, se o São Paulo quiser disputar título, se o São Paulo quiser disputar G4 de Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai ter que se reforçar e vai ter que tomar conta desses detalhes de contratação, porque não adianta nada. São Paulo tem uma boa comissão técnica, que na minha opinião os caras fazem um bom trabalho, eles têm boas ideias, não é uma coisa assim que vai evoluir a ponto de São Paulo sobrar no futebol brasileiro. Esquece isso. O São Paulo não vai sobrar no futebol brasileiro. O São Paulo não vai jogar um futebol do nível do Flamengo, do Palmeiras.
Eu não digo nem do Botafogo, porque o Botafogo é um time bem ajeitadinho. O São Paulo também é um time bem ajeitado. Só que o São Paulo tem suas limitações, que a diretoria de São Paulo não se atenta. Então, se o São Paulo quiser disputar títulos de verdade, o São Paulo vai ter que se reforçar. E já deveria ter feito isso, né? Porque agora perdeu o Alisson, perdeu o Pablo Maia. O Pablo Maia já tá há quanto tempo fora? O São Paulo tá só com o Wellington de lateral confiável há quanto tempo? E até agora, aí agora perde o Alisson e aí tem que ficar correndo. E obviamente, quando você tá no desespero, você acaba pagando mais caro pelas coisas, pelos jogadores. Porque o mercado funciona assim. O mercado futebolístico também é assim. Os caras percebem quando você tá no desespero e aí eles cobram o valor que eles pedem. Então, o Thiago Mendes, por exemplo, os caras sabem que o São Paulo tá desesperado. Então, eles não vão liberar o Thiago Mendes com facilidade assim. Então, nem com valor irrisório que o São Paulo tá oferecendo para eles. Então, esquece. Bom, fica então esse pós-jogo. O São Paulo vai ter que torcer aí pro Atlético Goianiense não vencer quer dizer, vencer o Bahia, pro Bahia não passar o São Paulo. O São Paulo não cair para sétimo colocado, o São Paulo ficar ali no miolo. Beleza, galera? Sábado tem Fortaleza e São Paulo, lá no Castelão, um jogo difícil. São Paulo precisa vencer, precisa quebrar esse tabu contra o Fortaleza, né? Nunca ter vencido Fortaleza do Vojvoda. E também é um confronto direto. São Paulo precisa pelo menos, acho que nem empate. São Paulo tem que ganhar esse jogo lá. São Paulo perdeu 2 pontos hoje no Morumbi, então tem que recuperar esses 2 pontos lá no Castelão. Beleza? Valeu, até mais.